Era um sábado tranquilo em dezembro de 1991, quando uma jovem de apenas 16 anos chamada Sarah Yarborough saiu de casa para encontrar amigos em seu colégio, em Federal Way, Washington. Sarah era uma garota talentosa, cheia de planos, mas naquela manhã ela nunca chegou ao seu destino. A investigação duraria décadas, deixando uma pergunta crucial: o que aconteceu com Sarah? Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e explorar mais um caso super intrigante aqui com vocês. Mas antes de eu começar a contar esse caso para você, eu preciso compartilhar uma dica imperdível para quem, claro, assim como eu, é louco por conforto. Estamos aí na Black Friday da Insider e além de descontos incríveis que eles oferecem, você também pode usar o meu cupom especial Caixa de Pandora BF. Acumulando com os preços do site, você pode alcançar até 40% de desconto. Então esse, pessoal, é o momento ideal para você garantir roupas que não só trazem conforto, mas também toda a tecnologia que só a Insider oferece. E tudo isso vai direto para o seu carrinho automaticamente se você acessar aqui pelo link que eu vou deixar no box de informações e também no primeiro comentário fixado. Aproveita a Best Seller Week da Insider com as peças mais vendidas com descontos especiais, como por exemplo essa tech t-shirt que eu estou usando aqui. Sabe aquelas roupas que você veste e nem sente que você está usando? Então é exatamente essa a proposta da Insider. E além de garantir essas peças incríveis, usando o meu cupom você também apoia diretamente o meu canal, fortalecendo a minha parceria com a Insider e também ajudando, claro, a trazer cada vez mais conteúdos aqui para vocês. Então aproveita essa chance, porque a verdadeira loucura seria ficar de fora dessa. Bom, pessoal, então é isso. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Sarah Louise Yarborough nasceu em 12 de junho de 1975 em Portland, Oregon. Ainda muito jovem, os seus pais, o Tom e a Laura, decidiram se mudar para outro estado, se estabelecendo na cidade de Federal Way, uma cidade bem próxima de Seattle. Ela tinha 2 irmãos, a Mika e o Andrew, mas a Sarah era mais próxima do seu irmão mais novo, do Andrew, e sempre ajudava os seus pais a cuidar dele, desde criança. Desde cedo, a Sarah demonstrava uma grande paixão pela música e também pelo balé. Ela também era uma menina extremamente dedicada aos seus estudos, sempre se esforçando para manter boas notas no colégio, já com o objetivo de ingressar em uma universidade renomada. Seu desempenho acadêmico foi tão bom que por 2 vezes ela teve a oportunidade de viajar para Nova Zelândia, participando aí de um programa educacional. No ensino médio, a Sarah passou a integrar a equipe de líderes de torcida do colégio onde ela estudava. E com isso ela acabou se tornando uma menina bastante popular no colégio. E ela também era muito querida entre seus colegas, porque ela era aquele tipo de menina que tinha uma personalidade doce e gentil. Ela evitava desavenças e ela estava sempre disposta a ajudar quem precisasse. Além disso, a Sarah era simpática e extremamente bonita. Bom, pessoal, e tudo isso nos leva para a fria manhã de sábado, do dia 14 de dezembro de 1991. A Sarah, com então 16 anos, estava se preparando para um compromisso com a sua equipe de líderes de torcida. O plano era que elas se encontrassem ali perto do colégio. A Sarah então pegou o carro do seu pai e dirigiu até o local combinado. Porém, houve uma confusão com os horários do evento. Ela acreditava que deveria chegar ao local às 8 da manhã, mas na verdade o combinado era que elas chegassem às 9 da manhã. Então, quando o horário se aproximou das 9 da manhã, a equipe de team leader começou a se reunir na frente do colégio conforme o combinado, mas estranhamente a Sarah não estava lá. Algumas alunas perceberam que o carro dela estava estacionado ali próximo do colégio, porém ela não estava dentro do carro. Mesmo quando todos chegaram ao local, a Sarah simplesmente não apareceu. Naquela época, claro, não havia celulares, meios de comunicação tão fáceis, então os amigos não conseguiam entrar em contato com ela, e isso começou a deixar os alunos preocupados. Quase no mesmo instante em que tudo isso acontecia, 2 garotos que estavam andando de skate, um menino de 12 anos e seu amigo de 13 anos, chamado Drew Miller, que moravam ali na mesma rua do colégio e haviam cortado um caminho por uma área arborizada para conseguir pegar um atalho no caminho para a escola, notaram um homem suspeito saindo dos arbustos. Esse homem olhou para eles por um momento e em seguida seguiu uma direção oposta.
Embora a presença desse homem parecesse um tanto quanto estranha, os garotos não deram muita importância, eles continuaram caminhando. E eles estavam indo em direção ao local em que esse homem havia saído. Poucos metros adiante, os garotos se depararam com uma cena terrível. Eles viram o corpo de uma jovem caído no chão, imóvel, em meio aos arbustos. Eles ficaram com muito medo naquele momento e acreditaram que ela já estava sem vida. Então os dois amigos correram para casa para avisar os seus pais sobre o que haviam encontrado. Enquanto um dos pais voltou até o local com o filho, o pai do outro garoto decidiu ir atrás desse homem suspeito que os meninos haviam visto anteriormente. O seu filho chegou a mencionar que havia notado também um carro parecido com o Chevrolet Nova deixando o local, o que fez com que esse pai tentasse encontrar esse veículo circulando pela cidade, acreditando que o suspeito estaria ali dentro. Porém, apesar de avistar um carro semelhante, ele acabou perdendo esse carro de vista muito rapidamente. Enquanto isso, os garotos chegaram à escola e com a confirmação de que aquela jovem encontrada ali no mato não demonstrava sinais de vida, eles correram para dentro do prédio para chamar a polícia. Quando os oficiais chegaram, eles identificaram que sim, a vítima era a Sarah. O corpo da Sarah foi encontrado a cerca de 90 metros de distância do carro dela. Ela estava parcialmente vestida e tinha uma pilha de roupas jogada ali na grama próxima ao corpo, que pertenciam a ela. Ali tinha também jaqueta, roupas íntimas e meias. Porém, haviam alguns itens faltando ali. A bolsa e as chaves do carro dela, por exemplo, foram encontradas no estacionamento. Isso indicava que provavelmente o ataque tinha começado próximo ao carro dela e que o agressor provavelmente havia arrastado para aquela área arborizada onde ela acabou sendo encontrada. Ela tinha vários sinais em seu pescoço e com isso as autoridades concluíram que ela provavelmente havia tido o pescoço pressionado. O corpo então foi levado para o exame do médico legista enquanto a polícia começou a buscar por pistas e claro, a família dela logo foi avisada de que a Sarah havia sido encontrada sem vida. Aquele momento foi extremamente devastador para sua família porque eles nunca poderiam imaginar que teriam uma notícia como essa após a filha sair para ir ao colégio. Agora, quanto à investigação, o primeiro passo foi interrogar todas as pessoas que estavam ali no colégio e também nas proximidades, na região. Os dois garotos que encontraram o corpo forneceram uma descrição detalhada do homem que haviam visto perto ali dos arbustos, porque agora ele era o principal suspeito, e os meninos disseram que ele parecia ter cerca de 20 anos, era um homem alto, com cabelos loiros até os ombros e vestia um casaco escuro com calças pretas. E logo os detetives encontraram também outra testemunha que trouxe um relato um tanto quanto inesperado. Acontece que um homem que estava correndo ali pela área tinha notado algo incomum um pouco antes. Ele falou que tinha visto uma jovem deitada no chão, perto dos arbustos, com um homem deitado ao lado dela. Como a jovem não se movia, ele presumiu que provavelmente o casal estava ali em um momento íntimo. E ele falou que ao passar pelo mesmo lugar minutos depois, a cena permanecia a mesma. Porém, ele falou que não suspeitou de nada a princípio. Ele explicou à polícia também que ele havia imigrado recentemente para os Estados Unidos e não estava familiarizado com o que era considerado comportamento normal no país, então inicialmente ele não achou nada estranho. E apesar disso, a descrição do homem batia exatamente com a descrição dos meninos que haviam dado para a polícia. E até aquele momento os investigadores estavam com acesso a pouquíssimas pistas, então a investigação teve que prosseguir em busca de mais informações. O exame do corpo da Sarah confirmou que ela havia tido o pescoço pressionado e possivelmente pela sua própria meia calça. Além disso, foi identificado um ferimento bem sério na sua cabeça. E o que acreditavam que havia acontecido com ela era o seguinte: o criminoso provavelmente havia golpeado a Sarah na cabeça, a deixado inconsciente e depois pressionado o seu pescoço. Os investigadores também encontraram o DNA do criminoso em várias peças de roupa da Sarah que estavam ali jogadas na cena do crime. E como resultado, os investigadores conseguiram um perfil completo de DNA masculino. E diante disso, a família e também os amigos da Sarah pensaram que encontraria o criminoso rapidamente. Porém, este caso aconteceu em 1991 e nessa época a tecnologia de exames de DNA estava apenas engatinhando ainda. Além disso, não havia sido criado um banco de dados nacional de DNA, o que limitava bastante as investigações. O vestígio de DNA encontrado ali na cena do crime havia sido extraído de sêmen que estava nas roupas da Sarah. Porém, curiosamente, apesar da presença desse sêmen, o legista concluiu que não havia sinais de agressão sexual no corpo dela. E diante disso, a polícia formulou a seguinte teoria: o autor provavelmente viu a Sarah sozinha,
no estacionamento naquela manhã, esperou o momento oportuno, atacou com um golpe na cabeça e em seguida arrastou para aquela área arborizada. Depois disso, ele a estrangulou usando a meia calça dela. Quando um dos garotos que encontrou o corpo da Sarah relatou à polícia sobre um carro que parecia ter sido usado na fuga pelo criminoso, os detetives imediatamente começaram a procurar por aquele Chevrolet Nova. E não demorou muito até que localizassem um veículo exatamente com as características que o menino passou. Porém, a investigação acabou tomando um rumo bastante frustrante, porque eles descobriram que o motorista que estava naquele carro estava apenas fazendo entregas de rosquinhas naquela manhã. O homem chegou a cooperar com as autoridades, fornecendo uma amostra do seu DNA, e ele logo foi descartado como suspeito. Na realidade, os meninos que relataram o carro que eles viram ali na estrada, acreditando ter sido o criminoso ao volante, já tinham as suas memórias bastante imprecisas. Eles não conseguiam se lembrar com certeza se aquele homem que saiu dos arbustos havia entrado em algum carro. Nos dias seguintes, os detetives continuaram a coletar depoimentos e buscar por novas pistas que pudessem avançar o caso. Porém, na realidade, a investigação foi bastante lenta e escassa de pistas. Logo na segunda-feira, as aulas no colégio foram retomadas e um clima de medo e tensão tomou conta dos estudantes. O fato do crime ter acontecido tão perto do colégio perturbava profundamente os alunos. Era ainda mais aterrorizante o fato de que o criminoso ainda estava solta. As meninas que estudavam lá ficaram tão aterrorizadas que evitaram de caminhar sozinhas pelo pátio do colégio. E os alunos também começaram a acompanhar as meninas até os seus carros ou até o ônibus depois das aulas, na tentativa de garantir uma sensação de segurança a elas. A polícia, enquanto isso, estimava que havia cerca de 70 testemunhas potenciais presentes nas imediações do colégio na manhã dos fatos, e os investigadores se empenharam em falar com cada uma delas. Porém, mesmo após diversas entrevistas, nenhuma pista nova surgiu. As testemunhas-chaves, então, eram aqueles dois garotos que haviam visto um homem suspeito próximo à cena do crime. Eles foram chamados inúmeras vezes até a delegacia e pressionados a se lembrarem de cada detalhe daquele homem suspeito, e com base em seus depoimentos, um retrato falado foi elaborado e rapidamente foi distribuído em grande massa pela mídia local. Houve grande cobertura por parte dos jornais e também das emissoras de televisão. E nas semanas que se seguiram, a polícia recebeu centenas de denúncias a partir do retrato falado. E cada uma dessas denúncias foram minuciosamente investigadas, porém, lamentavelmente, todas levavam a becos sem saída. E em um ponto da investigação, os detetives receberam uma dica sobre um homem que parecia corresponder com a descrição do criminoso e também que possuía um histórico criminal. Porém, mais uma vez, a investigação não avançou. Acontece que o DNA dele não correspondia ao DNA encontrado na cena do crime. Com o passar dos meses, o caso começou a esfriar e a investigação entrou em um impasse, em um beco sem saída. Ao todo, a polícia recebeu cerca de 4.000 dicas diferentes ao longo de toda a investigação, e eles tentaram trabalhar em cada uma delas. Porém, claro, não foi possível, porque os recursos disponíveis eram insuficientes para lidar com essa quantidade de informações. Além disso, novos casos surgiam constantemente e isso exigia, claro, a atenção dos investigadores e com isso diminuía ainda mais a chance de resolver o caso da Sarah. Diante dessa situação, o avô dela, ciente das dificuldades enfrentadas pela polícia, decidiu tentar ajudar de alguma forma. Ele trabalhava na época em uma empresa de tecnologia e ele conseguiu convencer a diretoria da empresa a emprestar temporariamente um computador poderoso que eles tinham. Esse computador era avaliado em cerca de $150.000 e ele foi cedido para auxiliar nas investigações. Naquela época, na década de 90, essa quantia, $150.000, era uma verdadeira fortuna. E com a ajuda dessa tecnologia, os policiais puderam finalmente organizar melhor as informações sobre as denúncias. Eles também conseguiam processar mais rapidamente e classificá-las em pastas para uma análise mais detalhada. Porém, infelizmente, mesmo com esse auxílio, nenhuma pista nova levou a uma descoberta relevante e o caso permaneceu sem solução. 2 anos depois, os colegas de classe da Sarah estavam prestes a se formar no ensino médio e, como forma de homenageá-la, eles arrecadaram dinheiro e usaram os fundos para construir um memorial. A Sarah sempre foi lembrada por pessoas próximas, amigos e também familiares como uma pessoa alegre e que sempre trouxe amor
por onde passava. Agora, quanto às investigações, nos anos subsequentes, o caso foi reaberto várias vezes e as evidências foram reexaminadas exaustivamente. Mas mesmo assim, o mistério em torno do crime não foi resolvido. Durante esse período, a polícia interrogou milhares de pessoas, coletou diversas amostras de DNA de cerca de 300 suspeitos, porém em todas as tentativas, nada novo surgiu. E também no início dos anos 2000, os investigadores receberam e analisaram milhares de pistas. Os detetives também aproveitaram para inserir o DNA encontrado na cena do crime no sistema CODIS, que havia recentemente sido implantado nos Estados Unidos. Esse sistema é um banco de dados nacional de DNA que inclui perfis de criminosos condenados. Porém, com o passar dos anos, ainda não havia nenhuma correspondência com esse DNA. E foi apenas em 2011, 20 anos após o crime, que um detetive decidiu recorrer à tecnologia moderna para tentar avançar neste caso. Ele havia ouvido falar sobre uma empresa que começava a trabalhar com a tecnologia de genealogia genética e decidiu contatá-los para saber se eles poderiam ajudar a rastrear parentes da pessoa que teve o DNA encontrado ali nas roupas da Sarah. Para quem não sabe, genealogia genética forense é a prática de usar um software para comparar perfis de DNA desconhecidos com informações de bancos de dados públicos de DNA, e assim pesquisar árvores genealógicas para identificar suspeitos. Então, eles pegam o DNA encontrado na cena de um crime e conseguem encontrar, se não a pessoa responsável pelo crime, algum familiar dele que tem o DNA registrado no banco de dados. Os detetives então entraram em contato com a Colleen Fitzpatrick, que é uma cientista forense americana, que é uma das pioneiras no uso de genealogia genética para resolver casos criminais arquivados. E a Colleen e também sua equipe de especialistas aceitaram o desafio de desvendar este caso. Porém, infelizmente, não obtiveram sucesso imediato. Naquele período, a genealogia genética ainda era uma tecnologia muito nova e ainda existiam algumas limitações. Por exemplo, eles não podiam identificar parentes de ambos os sexos em uma mesma amostra de DNA. Então, se o material genético fosse de um homem, eles poderiam apenas procurar parentes masculinos. E o mesmo valia também para amostras femininas. Além disso, tinha leis muito rígidas que impediam o uso de dados genéticos para rastrear parentes de suspeitos criminais. Então, eles não poderiam ter acesso a dados genéticos de toda a população dos Estados Unidos, por exemplo. Mas, curiosamente, a equipe de especialistas da empresa que aceitou esse caso, a equipe da Colleen Fitzpatrick, estava também trabalhando na construção de uma árvore genealógica dos primeiros colonos que chegaram aos Estados Unidos em 1620, a bordo do navio Mayflower. E acreditem ou não, após analisar o DNA do criminoso que tirou a vida da Sarah, eles simplesmente descobriram que ele era descendente do Robert Filler, um dos passageiros daquele navio histórico. Porém, rastrear os descendentes do Robert Filler era uma tarefa praticamente impossível, porque no navio, na época, tinha pouco mais de 100 pessoas a bordo. Porém, ao longo dos séculos, o número de descendentes deles cresceu exponencialmente, ultrapassando 25 milhões de pessoas. Mas os detetives não imaginavam que naquele momento eles estavam à beira de abrir um precedente histórico. Acontece que o caso da Sarah foi o primeiro caso arquivado a usar genealogia genética para gerar pistas investigativas. O detetive então passou a investigar homens com o sobrenome Filler que viviam ali na região na época do crime, e ele de fato conseguiu encontrar fotos de alguns parentes. E ele mostrou ali para as vítimas oculares para saber se reconhecia aquelas pessoas, aqueles dois meninos que descobriram o corpo. Porém, claro, anos haviam se passado nessa altura e nenhum dos dois foi capaz de identificar o criminoso naquelas imagens. Por fim, os investigadores coletaram amostras de DNA de todos os homens com o sobrenome Filler que residiam naquela área e enviaram para análise. E novamente, eles voltaram a estaca zero. Nenhum deles era compatível com o DNA do criminoso. Porém, os especialistas também descobriram algo bastante curioso. Um desses homens era descendente distante do Robert Filler. Ele não era o criminoso, mas ele sequer sabia que ele tinha parentes vivendo ali nas proximidades. Isso levantou a hipótese de que o verdadeiro criminoso poderia ser um parente tão distante que sua própria família nem mesmo tinha conhecimento da sua existência. Ou seja, ele poderia ser parente de um desses homens, porém esses homens não saberem
que eram da mesma família desse homem que tirou a vida da Sarah. Em 2017, o detetive responsável pelo caso da Sarah acabou se aposentando, então uma nova equipe de investigadores assumiu a investigação. A primeira ação dessa nova equipe foi contatar novamente a empresa, que em 2011 havia analisado ali as amostras de DNA do possível criminoso. Naquele período, os avanços tecnológicos no campo de genealogia genética haviam dado grandes saltos, e com isso os especialistas aceitaram a proposta de tentar novamente rastrear o culpado utilizando técnicas modernas de genealogia. Porém, esse processo não foi tão rápido quanto o esperado. Ao longo de 2 anos, os peritos trabalharam incansavelmente, usando principalmente bancos de dados públicos para tentar mapear os parentes mais distantes do criminoso para tentar chegar até ele. De posse dessas informações, eles começaram a rastrear manualmente as conexões familiares e eles começaram a entrar em contato com várias pessoas que viviam ali na cidade de Federal Way, na época da morte da Sarah. E foram necessários descartar milhares de indivíduos, até que finalmente um avanço significativo ocorreu. Em setembro de 2019, a análise revelou que o DNA encontrado nas roupas da Sarah provavelmente pertencia a um de 2 irmãos. Na época do crime, um deles tinha 33 anos e o outro 27. O irmão mais velho já tinha um longo histórico criminal com passagens pela polícia e também pelo sistema prisional por crimes violentos. Então, o seu DNA já estava cadastrado no banco de dados do FBI. E se ele tivesse algum envolvimento com o caso da Sarah, o sistema teria apontado uma correspondência com o DNA encontrado na cena do crime. Restava então o irmão mais novo, chamado Patrick Leon Nicholas. Embora também tivesse um passado marcado por crimes, o seu DNA não havia sido incluído no banco de dados, uma vez que as infrações que ele cometeu ocorreram antes da obrigatoriedade de coleta de material genético. Diante disso, os detetives decidiram colocar o Patrick sob vigilância imediata. Nessa época, o Patrick já tinha 55 anos e ele vivia numa cidade vizinha ali de Wellington. Durante 2 dias, os policiais o monitoraram de perto, sem que ele soubesse, observando cada passo dele. No segundo dia, o Patrick foi até uma lavanderia local para lavar suas roupas. Ao sair para fumar, ele descartou a bituca de cigarro no chão. Neste momento, um dos agentes agiu rapidamente, pegou aquela bituca de cigarro e colocou ali em um pacote de evidências. Momentos depois, o Patrick saiu novamente para fumar mais um cigarro. E desta vez ele deixou também cair um lenço de papel. Os detetives então não perderam tempo e eles coletaram também esse segundo item, caso o primeiro não fosse suficiente para obter uma amostra confiável de DNA. Felizmente, os peritos conseguiram extrair material genético desses 2 itens sem qualquer dificuldade. E no dia seguinte, os investigadores receberam uma notícia muito aguardada. O DNA do Patrick correspondia ao DNA encontrado nas roupas da Sarah em 1991. Com essa prova definitiva em mãos, um juiz emitiu rapidamente um mandado de prisão. E o Patrick finalmente foi detido. Apenas 5 dias separaram o momento em que os investigadores descobriram a identidade do criminoso até a acusação formal de homicídio. Então, a partir do momento que ele foi identificado, as coisas andaram muito rápido. Quando a história se espalhou pela mídia, muitos começaram a questionar por que, em 28 anos, um homem com um passado criminal tão vasto nunca havia sido considerado sequer suspeito desse crime. E ao investigar o passado do Patrick, a polícia descobriu outros ataques parecidos com o da Sarah que ele havia cometido. Acontece que aos 19 anos de idade, o Patrick abordou uma jovem e entrou em seu carro e tentou matá-la. A vítima era uma mulher chamada Anne Croney. E após ser identificado como o homem que tirou a vida da Sarah, a Anne logo foi localizada pela polícia para que ela descrevesse a experiência que ela também teve com o criminoso. Ela contou que em junho de 1983, ela foi até um parque na orla de um rio em Richland, em Washington, para ter um momento de tranquilidade ali perto da água. Ela falou que estava sentada no capô do seu carro quando um jovem se aproximou dela e começou a puxar assunto. Ele se apresentou como Pat Nicholas e eles conversaram um pouco sobre a região ali, no geral. A Anne perguntou se ele já tinha praticado esqui aquático no rio, já que era uma atividade popular pela região,
porém ele respondeu que não sabia nadar. E durante essa conversa descontraída, ela percebeu que do nada a voz dele começou a ficar um tanto quanto trêmula. E ela percebeu que estava em uma situação desconfortável. Afinal, ela estava em um local vazio com um homem desconhecido. Neste momento, a Anne disse que teria que ir embora imediatamente e então ela foi direto para o banco do motorista do seu carro. Enquanto tentava ligar o motor, ele deu a volta até o lado do motorista do carro, colocou uma na sua garganta e ordenou que ela saísse do carro. Ele mandou então que ela tirasse as roupas, enfiou sua calcinha na boca dela para impedi-la de gritar e começou a levá-la até uma área bem isolada perto da margem do rio. Porém, na metade do caminho, a Anne se lembrou que ele havia dito a ela que não sabia nadar. Ela então pensou na única chance que ela teria de sobreviver àquele ataque, que era entrando na água. Ela conseguiu se desvencilhar dele e saiu correndo e mergulhou no rio imediatamente e conseguiu nadar o mais longe que ela pôde. Ela falou que nadou para conseguir salvar a sua vida. Ele então acabou indo embora e ela conseguiu se livrar desse ataque. O crime foi denunciado e o Patrick passou 4 anos preso, apesar de ter sido condenado a 10 anos de prisão. E a Anne acreditava que o Nicholas havia cumprido os 10 anos completos da sua sentença de prisão, porém ele não cumpriu. Na verdade, ele foi colocado em liberdade condicional em 1987 por bom comportamento. E acontece que se o Nicholas tivesse cumprido sua sentença completa, ele ainda estaria atrás das grades naquela manhã de dezembro de 1991. Então ele não teria sido capaz de tirar a vida da Sarah. Já em 1994, ele tentou atacar outra mulher, mas ele foi novamente preso. Porém, devido a uma peculiaridade legal, o crime pelo qual ele foi condenado não exigia a coleta de DNA para o banco de dados criminais. Ao todo, o registro criminal dele incluía 5 agressões. Porém, nenhuma das vezes em que ele foi pego foi exigido que ele fornecesse amostras do seu DNA. Portanto, não havia registro dele no banco de dados do CODS até o momento em que ele foi pego pelo crime da Sarah. Por mais de 3 décadas, o nome dele nunca surgiu nas investigações, tampouco apareceu em nenhuma das milhares de dicas recebidas ao longo dos anos. O motivo pelo qual os genealogistas tiveram dificuldade em rastrear sua árvore genealógica também acabou sendo revelado. Acontece que o avô biológico dele havia sido adotado quando criança e tinha sido criado com o sobrenome da sua família adotiva, o que dificultou bastante ali a conexão com a linhagem original. Um dos meninos que encontrou o corpo da Sarah em 1991, que já era um homem adulto em 2019, reconheceu o Patrick como o criminoso. Ele revelou que o evento o afetou profundamente ao longo dos anos, porque na época ele era muito jovem e o criminoso havia visto o seu rosto, e ele falou que durante anos ele temeu que o criminoso voltasse até a cidade para se vingar dele. Ele revelou também que só após a prisão do Patrick é que ele finalmente conseguiu se sentir seguro. O julgamento do Patrick teve início apenas em 2023, no ano passado. Durante todo o processo ele insistiu que ele era inocente e seu advogado tentou questionar a principal prova da promotoria, que era o DNA. E na visão da defesa, a presença do DNA do Patrick próximo à cena do crime não era suficiente para comprovar a sua culpa. Porém, claro, o tribunal não aceitou esse argumento. O advogado dele também tentou levantar dúvidas sobre a precisão da análise de DNA, porém os especialistas forenses foram categóricos ao afirmar que não havia fundamento para essa contestação. Os promotores revelaram evidências encontradas durante uma busca na casa do Patrick na época da sua prisão. Isso incluía uma fotografia rasgada de uma revista de uma mulher que estava vestindo roupas de líder de torcida. E ao revistar também mais cantos ali da casa, os detetives também encontraram um jornal de 94 que tinha na primeira página um artigo sobre o caso da Sarah. E no final o veredito foi claro: Patrick Nicholas foi condenado por homicídio em 1º grau. Em 25 de maio de 2023, ele recebeu a sentença de 45 anos e 8 meses de prisão, sem a possibilidade de liberdade condicional. Durante a leitura da sentença, o Patrick permaneceu calmo e sem emoções, enquanto os familiares da Sarah, super emocionados, agradeceram aos envolvidos nas investigações do caso e também celebraram a justiça que finalmente eles alcançaram após quase 3 décadas de espera. Embora ele tenha conseguido escapar da justiça por 28 anos, o destino do Patrick foi finalmente selado, trazendo aí um desfecho
a esse longo e doloroso capítulo na vida da família da Sarah. Bom, pessoal, então este é o caso de hoje. Não se esqueçam de curtir, de comentar aqui embaixo o que vocês acharam e até o próximo caso.